tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma aula de artes. Vamos falar hoje um pouquinho sobre cubismo. O cubismo ele foi fundado no início do século XX e é considerado um dos movimentos mais influentes desse período, influentes porque virou a cabeça de todo mundo. Até a chegada do cubismo, os artistas representavam as obras o mais real possível, como se fosse uma fotografia. Mas agora, com a chegada do cubismo, as obras elas tratavam de uma maneira geométrica as formas da natureza. Assim, toda a representação daquele universo visual, do que as pessoas viam, passou a não ter nenhuma obrigação com as formas reais. Ou seja, até tem um exemplo aqui de uma flor, nós conseguimos identificar como uma flor, né? Até porque o cubismo ele não é totalmente abstrato, as linhas não são abstratas. As formas elas se fundem para mostrar alguma coisa, mas não é mais como uma cópia do real. Então, um jogo de cores, as formas misturadas demonstram sim, transmitem sim uma ideia, mas não como ela é de verdade, né? As flores de verdade não são assim, tá mais para uma dobradura, né? Então, continuando aqui, essa representação do universo, ela passou a não ter nenhuma obrigação com essas formas reais, mas também, como eu havia dito, não chegavam a ser abstrato. Abstrato é aquilo que você olha e não consegue entender o que você está vendo, não consegue identificar o que está vendo. As imagens representadas, elas ainda permaneciam figurativas, ou seja, dava para reconhecer. Um exemplo bem legal do cubismo está nessa obra, olha só, é um rosto. Conseguimos identificar como um rosto humano. Mas as formas, os traços, né, são diferentes do que nós encontramos, o tamanho dos olhos, né, a profundidade aqui do crânio. O pintor cubista, então, ele tenta representar os objetos em 3 dimensões, ou seja, um desenho 3D. Ao analisar essa imagem aqui, essa obra, nós podemos ver a diferença do plano do rosto. Olha como o rosto está mais para baixo do que a pontinha do nariz. E assim também o cabelo, o pescoço, a gola da blusa, ela está elevada ao resto daqui do ombro e do peito. Então, numa superfície plana, as formas geométricas estão sendo exploradas de uma maneira em que 3 dimensões são possíveis de serem visualizadas, tá bem? Ela não representa, né, não é assim um rosto humano, mas sugere a estrutura dos corpos, dos objetos, como nós vimos na flor anteriormente. Representa-os como se movimentassem em torno deles, vendo-os sob todos os ângulos visuais, por cima, por baixo, percebendo todos os planos e volumes, como a prof acabou de explicar aqui em relação à diferença da altura aqui da face e do nariz. Escolhi aqui uma outra obra também, da Tarsila, para colocar as principais características. Esse movimento, todo esse processo, né, de influência artística tem algumas características. Então, geometrização das formas e volumes, quer dizer, o uso de formas geométricas para representar as imagens, os desenhos, representar a realidade. A renúncia à perspectiva é a maneira como nós enxergamos as coisas. Renunciar quer dizer que eles estavam agora abrindo mão daquela maneira artística de desenhar, como antigamente, que parecia uma fotografia, que tudo que era registrado o mais fiel possível àquilo que os olhos conseguiam capturar. Agora, então, tem uma renúncia a essa perspectiva. Claro e escuro perde sua função, posso ter uma mistura de cores aqui, a representação do volume, né, colorido sobre as superfícies, sensação de uma pintura escultórica, cores austeras, do branco ao negro, passando pelo cinza. Muito uso das cores suaves também em traços, comparado com traços de profundidade escuros, um ocre apagado. Essas cores ficam bem claras nessa próxima obra que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é na pintura do Picasso. Olha só, o ocre, o cinza, o preto. Essa é uma arte cubista bem famosa. Picasso registrou aqui o corpo de 5 mulheres. Conseguimos perceber que são mulheres, conseguimos perceber que são 5 corpos, mas eles parecem assim estar estilhaçados, né? Mal montados.
E as cores, né? As cores ali não tem uma padronização, tem uma explosão ali, uma mistura de cores que vai do escuro ao claro numa única obra. Outra imagem que eu gosto bastante, gosto de compartilhar, para deixar bem clara a ideia do que o cubismo trouxe, é uma obra da Tarsila do Amaral. Olha que bacana, nós conseguimos entender que é uma pessoa, um corpo, mas olha a maneira como ela registrou. É interessante conhecer um pouquinho da história, né, das pinturas, e vocês vão poder estar fazendo essa pesquisa, aprofundando o conhecimento. Pesquisem sobre a arte cubista, pesquisem sobre autores cubistas e um pouquinho mais sobre as obras deles. Aqui tem uma outra obra, essa obra é do Salvador Dalí, olha só, um rosto e as coisas que podem estar ocupando aí a mente, jornal, publicidade, os afazeres domésticos, aqui pode parecer uma parte de uma casa. Tem, nossa, muitas coisas dá para descobrir aqui nessa pintura dele. Então, queridos, aqui está o nosso primeiro conteúdo de artes do terceiro bimestre, o cubismo. Vou pedir que vocês depois repassem, deem mais uma lida. Esse arquivo em PowerPoint vai estar disponível lá no ICLES, a prof vai deixar ele. Vou subir ele lá como arquivo para vocês terem acesso. Quem quiser, quem puder imprimir, pode colar no caderno. Separe uma parte do caderno, pode ser de religião ou até mesmo de língua inglesa. Separe umas folhinhas ali, umas 4 folhinhas e faça o seu caderno de artes, porque esse bimestre nós temos conteúdo, temos mais algumas coisas ainda para registrar e vamos usar o caderninho, tá bem? O nosso trabalho de artes, que já está previsto aí para o mês de agosto, vai ser sobre o cubismo. Eu já estou com o cronograma pronto, vou passar para vocês assim que a coordenação liberar. Mas já adianto, peço para vocês irem pesquisando sobre o cubismo, obras de arte cubistas, porque a atividade vai ser fazer uma releitura de obra de arte cubista. E depois vamos ter uma avaliação também sobre esse conteúdo que nós acabamos de ver na aula de hoje. Sobre a história do cubismo, como o artista cubista desenha e as principais características. Ok, queridos? Nos vemos na nossa aula ao vivo, tá bem? Beijos, até! Hoje nós não temos aula com a prof, mas nós nos vemos na nossa próxima aula e podemos conversar um pouquinho também sobre esse conteúdo sobre o cubismo de artes, tudo bem? Beijocas, até mais!